Cante está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, que diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus, que palavra forte. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui. Senhor nosso, Deus nosso, aqui como igreja clamamos pelo teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Estamos aqui para te adorar também nesse momento sublime em que tua palavra desce dos céus para se revelar a um povo que precisa de ti todos os dias. Senhor, teu servo se preparou, estudou, se dedicou, orou, te adorou. Pai, derrama sobre ele um espírito genuíno do Espírito Santo de Deus, que através de sua boca sejamos edificados, a sua igreja seja fortalecida, seja restaurada para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe ele com toda a bênção que venha do céu, com o teu Espírito Santo, que ele diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor fale através da boca dele, e que saiamos daqui cheios da tua presença, e que não só hoje, mas que durante toda a semana isso repercuta em nossos corações e possamos lembrar das tuas palavras e dizer: te amamos, Senhor, com todo o nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Todos poderiam sentar, por favor. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 23. O tema para essa mensagem de hoje: a restauração prometida, o amor que recomeça. E aqui nós estamos dando a continuação da série, o amor fiel de Deus a um povo infiel. O texto base aqui é Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 23. Bem, diz assim a palavra do bom mestre: portanto, eis que eu atrairei, guarde esta palavra, atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança.
Desposar-te-ei comigo para sempre, aleluia. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e a estes, a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, eu queria retornar um pouquinho aqui da mensagem anterior, para quem não esteve no culto anterior. Então, antes aqui de avançarmos no texto de hoje, precisamos lembrar brevemente do que Deus nos ensinou na mensagem anterior, para que todos consigam acompanhar a progressão aqui da palavra. Então, nos versículos de 1 ao 13, no capítulo 2, vimos aqui a infidelidade exposta. Deus se revelou como um marido ferido, traído, que confronta o pecado do seu povo com uma verdade. Então aprendemos que Israel atribuiu a Baal aquilo que vinha do Senhor. Então a prosperidade do povo que Deus dava gerou ingratidão no coração do povo. Então a religiosidade continuou, mais sem fidelidade. Vimos também que Deus permitiu frustrações, perdas, interrupções, não como um abandono, mas como disciplina amorosa, com o objetivo de trazer o coração do povo de volta para Ele. Então, a mensagem anterior termina com juízo, mas a mensagem de hoje começa com graça. Aleluia. Isso é fundamental para entender o caráter de Deus. Então, eu vejo uma transição teológica nesse texto importantíssimo. Existe aqui uma palavra-chave no versículo 14 que muda tudo. Portanto. Aleluia. Esse portanto nos ensina que, portanto, o juízo não foi o fim. Portanto, a disciplina não foi o ponto final. Portanto, a exposição do pecado não encerrou a história do povo de Deus. Deus agora não fala como juiz, mas fala como redentor para o povo dele. Como é maravilhoso! Então, meus irmãos, historicamente Israel aqui ainda caminha para o exílio. Nada mudou politicamente, nada mudou militariamente, nada mudou economicamente, mas algo aqui muda no coração de Deus, revelado aqui no texto. Então, isso nos ensina uma verdade profunda. Amém? A restauração começa no coração de Deus antes de acontecer na história. É maravilhoso. Antes de acontecer na história, a restauração começa no coração de Deus para o povo. Então, essa promessa
Percebe? Aponta algo maior do que o retorno do exílio. Ela aponta para o Evangelho. Aleluia. Olha que incrível. Então, existe algo interessante aqui do Antigo para o Novo Testamento. Oséias 2 não termina em Israel, ele termina em Cristo. E o mesmo Deus que diz, eu a atrairei, é o Deus que diz em Cristo, vinde a mim. Aleluia. Todos os que estáis cansados. Mateus 11, versículo 28. Então, o marido ferido de Oséias é o mesmo Cristo que ama a igreja. Aleluia. Entregou-se por ela e a purifica para si. Isso é interessante e aponta para o Evangelho, para o amor redentivo na cruz de Cristo. Então, nós temos aqui uma estrutura do texto de Oséias, que acabamos de ler. Deus atrai e restaura a esperança. Deus cura a memória espiritual do seu povo. E Deus restaura a paz. E Deus renova a aliança. E Deus devolve identidade e um futuro para o seu povo. Mas Deus atrai aqui. Ele não obriga. Isso é interessante, irmãos. Perceba, algo impressionante aqui. Deus não diz, eu a forçarei. Não, Deus não diz isso. Deus não diz, eu pressionarei. Deus não diz isso. Ele não diz, eu a encurralarei. Eu não vou levar você no canto da parede. Não. Aqui a palavra de Deus diz, portanto, eis que eu atrairei. Se dependesse de mim e de você, nós não estaríamos aqui. Deus é demais. Ele diz, eu atrairei. Isso revela, meus irmãos, percebe que revela um Deus que conquista o coração. Não um Deus que apenas exige obediência externa. O Senhor sabe que a obediência sem amor gera medo. Mas o amor verdadeiro gera rendição diante de Deus. Então, aqui está uma verdade que precisa ser sentida pela igreja. Deus não quer apenas mudar o seu comportamento, Ele quer ganhar o seu coração outra vez e outra vez e outra vez, e conquista de novo, e a cada dia conquista. É maravilhoso. Deus, Ele olha para nós como nós olhamos para o nosso esposo, para a nossa esposa um dia. E Ele conquista e conquista. Então, talvez aqui esteja alguém que precisa sentir essa alegria novamente. E Deus olha para dentro de você, nesta manhã, e diz, eu te amo e trago novamente para mim. Ou talvez alguém aqui esteja obedecendo a Deus, porém sem alegria. Cumpre regras, mas perdeu o encanto. Serve, mas está cansado. Permanece, mas não sente mais prazer. Era assim que o povo estava. Então, o texto nos lembra que Deus não desistiu de te atrair novamente. Então, no Novo Testamento, isso explode em graça quando Jesus diz, e eu, quando for levantado da terra, atrairei
todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. A cruz não é imposição, a cruz é atração. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é bendito. A cruz serve para nós como uma atração. Então, depois de confrontar, Deus atrai. Depois de ferir, Deus fala ao coração. O verbo atrair aqui não carrega força, mas carrega ternura. É o mesmo princípio revelado por Jesus quando diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aleluia. Deus não vence o coração pela violência, mas pelo amor. É pelo amor que Ele atrai. É pelo amor que Ele sustenta. Isso nos constrange. E muito, meus irmãos. Então, observa. Se você ainda está aqui, ouvindo esta mensagem, esta palavra genuína, já é a prova de que Deus está te atraindo. Não resista, não endureça, não negocie. A restauração nunca começa com pressão externa, mas com uma transformação interna. E percebe? Preste bem atenção. Deus não empurra o pecador, Ele o chama para si. Aleluia. Então nós temos agora um deserto como um lugar de encontro com Deus. E a palavra dele diz: e a levarei ao deserto. O mesmo deserto que antes foi lugar de juízo, agora se torna um lugar de conversa íntima. Deus não fala ao coração no barulho da idolatria. Deus não fala ao coração no excesso de distrações. Deus fala quando tudo se cala. Quando tudo parece que acabou e você não consegue mais abrir a boca para falar com Ele. Deus fala quando tudo se cala. O deserto não é a ausência de Deus. O deserto é a retirada da estratégia de Deus. Muitas vezes, Deus nos tira do conforto. Deus nos tira da autossuficiência. Deus nos tira da falsa segurança para nos lembrar que Ele ainda é o nosso suficiente Salvador. Então, foi no deserto que Jesus venceu o diabo, o inimigo da nossa alma. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná. Foi no deserto que o coração aprende a ouvir. Então, foi no deserto onde Israel nasceu como povo. Foi no deserto onde Moisés ouviu Deus. Jesus foi preparado para o ministério no deserto. Aleluia. O deserto que antes era disciplina, agora se torna lugar de intimidade com Deus. Então, o deserto não é a ausência de Deus, e sim, é um afastamento de distrações, para que Deus possa falar contigo. Então, meus irmãos, preste bem atenção que Deus muitas vezes nos leva ao silêncio para que possamos ouvi-lo novamente. Aleluia. Talvez você esteja em um tempo seco, difícil, silencioso. Mas
Mas aqui o texto nos ensina, o deserto pode ser o lugar onde Deus fala mais perto do coração, não para amaldiçoar você, não. Use o seu deserto para escutar a Deus mais e mais. Não amaldiçoe o seu deserto. Abra sim o seu coração nele e escute a voz do seu Deus. Guarde isso. Deus nos leva ao silêncio para que sua voz não seja confundida com o barulho do mundo. Às vezes no deserto é onde que surge a esperança, é onde que houve dor. Foi no deserto. O vale de Acor, por porta de esperança. Aqui o texto se torna emocionalmente devastador, no melhor sentido da palavra. Acor era sinônimo de fracasso, lugar onde tudo deu errado, lugar onde o pecado trouxe morte. E Deus diz: é exatamente ali que vou abrir uma porta. Irmãos, isso é graça escancarada para nós, pois Deus não ignora o passado, pelo contrário, Ele redime o passado. Aquilo que parecia o fim, Deus transforma em começo. Aquilo que parecia vergonha, Deus transforma em testemunho. Isso aponta diretamente para a cruz, lugar de maldição que se tornou lugar de salvação. Vale de Acor era um lugar de pecado, juízo e derrota. Josué capítulo 7, versículo 24. O vale ao sul de Jericó, onde Acã e a sua família foi apedrejado. Um lugar que antes era de vergonha, Deus abre uma porta para a esperança para o seu povo. Aleluia. Deus transforma o passado doloroso em porta de esperança. Isso é evangelho, meu irmão. Minha irmã, isso é evangelho puro. Em Cristo, a cruz, lugar de vergonha, se torna o caminho da salvação. Aleluia, aleluia. Não existe dor que Deus não possa transformar. Não existe passado que Ele não possa redimir. Não existe fracasso que Ele não possa usar para a sua glória. Deus não desperdiça dor. Pelo contrário, Ele transforma cicatrizes em testemunho vivo para a sua glória. Aleluia. Então, uma nova linguagem de relacionamento acontece aqui. Me chamarás meu marido. Aleluia. Antes, Israel relacionava com Deus por interesse. Agora, por amor. No Novo Testamento, Paulo ecoa isso quando diz: recebestes o Espírito de adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Nós agora não somos mais movidos pelo medo, mas pela filiação em Cristo Jesus. Aqui Deus muda o vocabulário do relacionamento. Não é mais interesse, não é mais barganha, não é mais religiosidade fria. É intimidade, é pertencimento, é amor restaurador. E no Evangelho, olha que incrível, isso explode quando o Espírito nos ensina a dizer: Abba, Pai. Aleluia.
Abba, Pai. Não servimos mais como escravos distantes, somos agora filhos amados de Deus. Então, meus irmãos, Deus não quer apenas sua presença no culto, Ele quer seu coração na aliança com Ele. E quando você pertence a Ele, Ele remove todo o ídolo da sua memória. E aqui diz, como lemos, nunca mais serão lembrados. A restauração não é só comportamento novo, é memória curada em Cristo. E em Cristo você vai ver, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17, das suas iniquidades, aleluia, não me lembrareis mais. Aqui Deus não apenas muda ações, Ele cura lembranças. Algumas pessoas abandonam o pecado externamente, mas continuam presas a ele internamente. Deus promete algo maior: libertação completa. E o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, glória a Deus. O Deus que perdoa é o Deus que restaura a nossa mente. Ele apaga nomes antigos para escrever uma história de continuidade do povo dele. Isso é um Deus vivo e verdadeiro. E aí você tem a paz restaurada em todas as dimensões das nossas vidas. E você vê o povo, Deus falando com ele: farei aliança naquele dia. A restauração não é superficial. Então, a restauração, ela alcança o coração. Não somente o coração, mas também os relacionamentos. E alcança o futuro. Cristo não nos dá apenas perdão. Ele nos dá o shalom. Ele nos traz a paz. E a restauração é por completa. Ela é espiritual, ela é social, ela é emocional, ela é escatológica. Porque Cristo é o príncipe da paz, como está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Meus irmãos, Deus não quer só te salvar, Ele quer te alinhar por inteiro. E quando Ele te alinha, quando Ele te salva, a aliança, ela é renovada no amor. E aí o que a Bíblia vai falar? Desposar-te-ei comigo para sempre. Para sempre. Aleluia. Percebes? Que é para sempre que iremos viver com Cristo e em Cristo. Para sempre é muita coisa. Nós achamos que chegar a 80 é lucro, mas você imagina reinar para sempre com Cristo. Aleluia. Aleluia. Ontem eu estava escutando um louvor, aquele chamado Além do Rio Azul. Veremos a face do nosso mestre querido. Nós andaremos por ruas lindas e maravilhosas. Nós iremos provar do cântico eterno. Nós iremos adorar eternamente a esse Deus Todo-Poderoso. Então, desposar-te-ei comigo para sempre. Talvez seja a frase mais poderosa do livro.
Depois de tudo, Deus não diz, vamos tentar de novo. Ele não fala isso. Deus não nos chama pelo que fomos, mas pelo que Ele decidiu nos tornar. Deus não nos chama pelo que fomos, mas pelo que Ele decidiu nos tornar. Ele diz para sempre. Isso aponta diretamente para Cristo, o novo vinho novo. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Aponta justamente para Cristo. E Cristo, meus irmãos, é o nosso noivo fiel, que amou e que ama uma noiva infiel e se entregou por ela sem reservas. Então, essa promessa se cumpre plenamente o noivo da igreja, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Então, quando você se torna noiva do Cordeiro, a tua identidade e o seu futuro é restaurado. E aí, como está escrito, tu dirás, Deus meu, aleluia. Quem era Lo-Ami? Quem era Lo-Ami, agora é chamado de meu povo. Quem era Lo-Ruama, agora recebe misericórdia. É exatamente o que Pedro aplica à igreja de Cristo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós éramos homens e mulheres mortos nos nossos delitos e pecados. Não éramos chamados como povo, mas o amor de Deus nos alcançou. E hoje nós alcançamos a misericórdia não por conta da minha força ou da sua, mas por conta da graça de Deus. E pela manhã de hoje, a sua misericórdia se renovou sobre cada um que está aqui presente. Meus irmãos, isso é interessante. Irmãos, Oséias, capítulo 2, do versículo 14 ao 23, não é apenas uma promessa antiga para aquele povo, é um retrato do coração de Deus hoje para nós. Então, esse texto nos ensina que quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Quando fugimos, Ele nos atrai. Quando caímos, Ele restaura. E quando esquecemos, Ele nos chama de novo para Ele. O amor de Deus não é fraco. Não é apenas romântico. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus é persistente. O amor de Deus é transformador. Na cruz, Cristo faz exatamente isso. Cristo entrou no nosso deserto. Cristo carregou a nossa infidelidade. Cristo pagou o nosso preço. E Ele nos chamou de sua noiva.
tudo isso ainda Ele nos chama de sua noiva. Isso não é uma religião morta, meus irmãos. Isso é um avivamento sólido, vindo de Deus para a sua igreja nesta manhã. Avivamento que começa no arrependimento e explode na graça de Deus. Um arrependimento sólido. Esse avivamento que não grita sem fundamento, mas arde com verdade. Deus não está interessado em te perder para te corrigir, mas em te restaurar, para te guardar, conservar para o grande casamento naquele grande dia. Hoje Deus continua dizendo para a sua igreja: eu te atrairei, eu falarei ao teu coração, eu te desposarei para sempre. Quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem coração, rendam-se. Quem foi alcançado por esse amor, não permanecerá o mesmo. É que nesse mesmo espírito, meus irmãos, quero pedir que você feche os seus olhos, curve a sua fronte e converse com o noivo, como uma noiva que o feriu um dia, como uma noiva que o magoou o noivo, como uma noiva que fugiu, mas agora volte ao noivo e se derrame nos pés do noivo e sinta esse amor, porque Deus tem sido misericordioso para com a sua igreja. Deus tem sido poderoso para com a sua igreja. E Deus tem feito grandes coisas, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso favor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor irá falar ao nosso coração no decorrer desta manhã e vai continuar falando durante a semana. Antes de a gente louvar, quero aqui orar com você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos que muitas vezes fomos infiéis, mas Tu permaneceste fiel. Atrai-nos novamente para Ti. Cura novamente, Senhor, a nossa memória. Restaura nosso amor. Renova a nossa aliança. Que vivamos não como religiosos distantes, mas como um povo amado, um povo perdoado, um povo comprometido contigo. Então, Senhor, nós iremos falar: bendito seja o Cordeiro que foi morto e hoje vive para sempre. E por fim, breve, iremos nos encontrar e para sempre iremos adorar a esse Deus bendito, a esse Deus verdadeiro, a esse Deus misericordioso. Em Cristo somos mais do que vencedores.
Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.